Sou João Batista, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Hoje, no nosso podcast, vamos falar sobre a questão previdenciária, aposentadoria, benefícios. Estamos aqui hoje com a equipe de especialista que trabalha conosco lá nos Metalúrgicos de Osasco, Flavinho, Roberto e a doutora Daniela. Então, vamos falar sobre essa questão. É sabido que com a última reforma trabalhista teve muitas mudanças nessa questão e muitos trabalhadores não têm essas informações para que ele possa correr atrás, saber aonde ele pode ir. Então, vamos debater isso e levar informação para todos os trabalhadores metalúrgicos de Osasco e região. Roberto? Vamos lá. João, obrigado pelo convite. Daniela, nossa parceira. Flavinho, que está lá no sindicato há quanto tempo já, Flavinho? 20 anos já. 20 aninhos na batalha. Nós tivemos a reforma da Previdência em novembro de 2019, né? Nós vamos fazer agora 6 anos. 6 anos. 6 anos que ocorreu a emenda constitucional 103. Exato. Né? Está correndo já uma nova reforma e as pessoas não estão percebendo. Sim. Que advém do judiciário. Né? Advém das novas instruções normativas. Todo dia tem uma mudança. Sim. E como eu brinco, né? A única coisa que chega em casa é cobrança. E o que a gente quer levar aqui para a nossa categoria é informação. Perfeito. Tá? Em todos os sentidos. No planejamento da aposentadoria. As possibilidades de revisões. Do benefício mais vantajoso. Sim. E para a gente não fugir do nosso planejamento aqui, desse podcast aqui, primeiro agradecer também o João, agradecer ao nosso presidente Ratinho que fez esse convite para nós, né? Para a gente trocar essa ideia no que diz respeito ao previdenciário. Falar em meia hora é um absurdo, mas estão puxando minha orelha ali. Eu pensei que isso aqui ia acabar às 5 horas da tarde. Você tem meia hora, mas teremos outros encontros, certamente, para a gente divulgar mais a respeito do que a gente sabe, que é a questão de benefícios previdenciários. Isso aí. Flavinho, tá na moda aí todo mundo falando sobre planejamento previdenciário. Né? Hoje a gente fala que eu não quero saber o tipo de benefício. Eu quero escolher o melhor benefício para mim. Sim. Como eu brinco que a aposentadoria é um casamento, né? Você vai ficar com ela o resto da sua vida. Exato. Casou mal, não reclama. Isso a melhor opção é sempre válida, né? E aí como é que o trabalhador pode enxergar de uma forma mais segura o melhor benefício para ele? Como é que a gente pode dar essa orientação para a nossa categoria? Primeiro passo é nos procurando, né? Para a gente fazer esse cálculo, né? E dentro desse planejamento a gente direcionar qual a melhor opção, né? Então seria, primeiro passo, nós temos subsede no Taboão, Cotia e Osasco, né? Que fornecemos esse trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa base para fazer esse planejamento previdenciário. Isso tem algum custo, João? Não, custo zero. A gente costuma falar para os trabalhadores que o nosso departamento jurídico, previdenciário, trabalha sob êxito, né? Isso. Então, o camarada chega, faz todo um levantamento do que efetivamente ele precisa para dar sequência ou não no processo. Feito isso, precisa pagar alguma coisa? Não, esquece. Se tiver êxito no processo, ok, Exato. aí sim, aí nós vamos discutir lá alguma contribuição. Mas não tem esse negócio de antecipar dinheiro. Como a doutora falou, quando se fala antecipar dinheiro, fique esperto que é golpe. Então, não vamos por essa daí. Não. A gente, a mudança, né, das regras de aposentadoria trouxe essa necessidade de planejar o seu benefício, porque antes dessa mudança a gente tinha basicamente três possibilidades de aposentadoria, aí, excluindo os casos de incapacidade, né? Que aí é um caso fortuito, uma doença. Mas pensando nos benefícios regulares, aí a gente tinha essas três possibilidades de aposentadoria, que era uma aposentadoria especial, uma aposentadoria por tempo de contribuição e uma aposentadoria por idade, né? E aí veio a emenda 103 e abriu uma quantidade muito maior, né, de regras de aposentadoria. Perfeito. Né? Regras de cálculo que incluem pontuação, que incluem umidade mínima, que incluem diversas questões que aí trouxe a necessidade de se planejar o benefício, né? Então, assim, principalmente na nossa categoria aí dos metalúrgicos, né, que trabalham
com muita frequência com a exposição à insalubridade. Então, tinha muito a cultura da aposentadoria especial e a emenda 103, ela jogou um balde de água fria em cima da aposentadoria especial, mas, por um outro lado, trouxe outras possibilidades de cálculo que também vão chegar no resultado de uma aposentadoria de 100%, né? Porque a grande vantagem da aposentadoria especial é que não tinha fator previdenciário, você se aposentava com menos tempo, né? E sem o fator previdenciário. Essa era a grande vantagem, né? Hoje, com a idade mínima, já dificultou. Sim. Né? Peraí, quer dizer, então, eu com os meus 55, mês que vem eu faço 56, hein? Vai ter churrasco. Notícia. Eu com 56 anos de idade hoje, 25 anos de contribuição no chão de fábrica, exposto ao ruído superior aos limites legais, eu não consigo me aposentar no especial? Consegue mais, em função da idade mínima. Né? Passou a ter idade mínima de quantos anos? É uma regra transitória que já está chegando no seu Tanto para homem quanto para mulher. Né? O cálculo também teve uma alteração. Exato. E o problema que a gente tem muito na aposentadoria especial, então é indispensável a questão do planejamento, e a gente vai mostrar daqui a pouco uma alternativa para isso, é a questão dos trabalhadores, né, João, que aposentam na especial hoje e aquela vontade de continuar trabalhando. Ele não pode continuar naquele mesmo setor que ele estava. Exposto ao risco. Exposto ao risco. Até porque ele antecipou, entre aspas, a aposentadoria dele para sair daquele risco. Ora, se ele teve êxito na aposentadoria em função desse risco, ele não pode permanecer no risco. Exato. E aí você cria um belo problema da empresa, com o trabalhador, com a empresa. Porque, via de regra, aquele profissional é especializado ali. Sim. E aí vai tirar ele e colocar onde? Ah, tira da produção, coloca no xaripado, na portaria. Né? Aí você tem vários problemas. Primeiro que é um profissional especializado. O salário dele está lá em cima. Sim. Diferenciado. Como é que você tira ele, remove ele dali, realoca ele dali, por exemplo, para o almoxerifado? Que tradicionalmente o salário é um pouco mais baixo. Sim. Como é que faz? Exatamente. Tem um problema. Daí a necessidade do planejamento. Porque às vezes o cidadão tem um tempo de contribuição que preencheu os requisitos, que a Reforma 103 trouxe aí 5 regras de transição. Exato. Então, ele olhou no aplicativo, né? Tá lá, verdinho, tempo de contribuição suficiente. Qual o valor? O que foi incluído nesse tempo, nesse valor da aposentadoria que está aqui bonitinho no aplicativo do INSS? Por que da necessidade do planejamento? Nesse tempo que está descrito ali no simulador do INSS, está incluindo o tempo especial? Exatamente. Exato. Roberto, e assim, uma coisa interessante que eu já peguei na prática, na admissão à data de nascimento, João. Então a pessoa já nasceu trabalhando. Então, quer dizer, aí é a real necessidade do planejamento. Mas com as reformas que estão vindo, isso vai ser necessário logo. Então, isso está virando uma realidade, né? Então, a questão de conferência. Então, vamos pegar um exemplo do planejamento. No simulador vem o que está na carteira. Via de regra o que está na carteira. O simulador do INSS. O INSS tem que estar na CNIS. Sim, está na no carteira, CNIS. Perfeitamente. Vezes, porque o que houve só está o que tem recolhimento efetivo. Às vezes você tem um período anotado na carteira, a empresa não fez o recolhimento, ou é antigo. Vai aparecer. O que mais não aparece? Se o cidadão serviu às Forças Armadas, não aparece. Cidadão trabalhou na roça, tempo rural, também não aparece. Processos trabalhistas onde foi reconhecido o vínculo de emprego, também não aparece. E a projeção do tempo especial. Projeção do tempo especial. Ah, mas eu vi no CNIS, lá veio o indicador 25 anos. O seu tempo especial só é reconhecido a partir de que momento? A partir do momento que você apresenta o PPP. E olha lá, faz a conversão, né? E grita, chora e dá cambalhota. Porque... Ah, mas eu pedi e saiu. Pô, legal. O cidadão estava afastado. A Dani pode me dar um exemplo. O cidadão estava afastado, recebeu um benefício porque ele teve uma amputação. Né? E aí o que aconteceu? Ele recebeu auxílio acidente por 10 anos. No simulador vem incluído esses valores que ele recebeu dos 10 anos a título de auxílio acidente,
na concessão da aposentadoria dele? Ah, não. Nem sempre, né, Roberto? Aí a gente precisa fazer uma simulação, uma análise do cálculo do benefício, porque nem sempre o INSS inclui o valor do benefício do auxílio acidente. O INSS deveria somar quando o segurado trabalha e recebe o auxílio acidente concomitantemente, o INSS tem que somar esses valores, né? Se ele só recebeu o auxílio acidente, não. Mas se houver contribuição, trabalho concomitante ao recebimento do auxílio acidente, nesses meses que está concomitante, teria que somar. E muitas vezes no cálculo não vem isso. Então, isso enseja, se ele já está aposentado e não faz 10 anos, isso pode ensejar uma revisão do benefício da aposentadoria dele. E aí, Flavinho, a Dani falou algo importante. A revisão. Sim. O prazo é de 10 anos para reclamar. Exato. A partir de que momento ele começa a contar esses 10 anos? A partir do primeiro recebimento, Primeiro né? recebimento. Então, quer dizer... Fiadíssimo, Exatamente, Receber, fui no banco, fui lá no Itaú, recebi minha aposentadoria, 10 anos começou a contar daí. Ah, mas eu dei entrada, meu processo demorou 3 anos para ser concedido. Então, você foi no banco receber. A Então, partir Da daí. concessão, né? E é incrível, né? Não é da concessão, é do primeiro recebimento. Primeiro recebimento, Isso. exatamente. Perfeito. Né? A questão que a gente fala em muitos casos é assim, vem descrito isso na carta de concessão. As mais novas. O prazo para requerer uma revisão da aposentadoria é de 10 anos. Chega trabalhadores no sindicato para a gente analisar a possibilidade de uma revisão depois dos 10 anos. Aí, Depois não tem um mais. abraço. Exato. Aquele engenheiro da Meritor. Sim. E se você entrar administrativamente, eles não vão considerar do primeiro recebimento, não. Eles vão considerar da DER. Exato. Entendeu? Então, aí você precisa ser minimamente assessorado para ter essa argumentação, porque eles acabam considerando da data de entrada do requerimento. E tem um tempo mínimo aí, que às vezes pode ser longo, entre o dia que eu comecei o processo e o dia que eu recebi o processo. Entendeu? E aí eles contam daqui. Aí, às vezes você tá achando que já não tem 2 anos, mas você já passou dos 10 anos, mas demorou 1 ano e meio. Principalmente processos antigos, administrativos, demoravam muito para ser analisados, né? Sim. Isso se não teve judicial. Então, nessa celeuma da aposentadoria especial e do planejamento, é bom a gente deixar clara a seguinte situação. Às vezes o trabalhador pegou o aplicativo e viu lá os pontos. Sim. Os pontos. Viu lá o valor e que tem direito ao benefício. Ele tem que enxergar no planejamento que, de repente, daqui 1 ano ou 2, ele pode ter um benefício na regra de pontos. Sim. Que ela tem o mesmo valor Exatamente. da antiga especial. Vai Ele é gerar 100%. o mesmo proveito econômico. E eu não tenho o problema do chão de fábrica. Olha, a empresa tem que me deslocar da máquina X para almoxarifado. continuar A trabalhando aposentadoria na por mesma pontos não função. tem É isso. tranquilo. É o melhor dos mundos. Então, isso é indispensável no planejamento. Entendeu? E aí, jogou esse balde de água fria na aposentadoria especial, então não posso mais usar PPP, Roberto? Então, a gente brinca, né, Fábio, que o PPP não é um bilhete premiado. Bilhete premiado. Aliás, até o nosso presidente tirou um coelho da cartola aí alguns dias atrás, onde o sindicato está com uma força-tarefa para ajudar os trabalhadores para obterem o PPP. Sim. Né? Sim. Porque com tantas mudanças nas regras, o cidadão pegou um PPP da empresa X há 5 anos atrás. Ele não serve. Mudou. Está faltando informação. Informação. Né? Ah, peguei o PPP, está garantido? Não sei, eu tenho que ver o que está descrito lá nos documentos. Às vezes falta lá o responsável da avaliação Os registros ambiental. ambientais. As normativas mudam. As normativas NR15 mudam. e NHO 01 Fundacentro. Então, é muito importante o planejamento no que diz respeito à emissão do PPP. Sim. Porque ele tem que ser devidamente avaliado, conferido com as regras atuais, para ver se ele vai agregar. Sim. A gente não pode colocar qualquer PPP no processo Não. administrativo, porque pode, ao mesmo tempo que um PPP bom, ele ajuda o segurado,
um PPP errado, ele pode prejudicar o segurado, né? Então, é importante ter uma avaliação técnica correta antes de incluir esse documento no pedido de aposentadoria. Sim. Mas o PPP ainda vale, ele ainda ajuda. Mesmo numa aposentadoria por tempo de contribuição, com inclusão de pontos, ele vai ajudar no aumento desses pontos, né? Lembrando que o PPP tem vida útil até a reforma da Previdência. Exatamente. Exato. Até 2 de novembro de 2019 eu posso incluir o PPP como tempo, para agregar no tempo especial do trabalhador. Depois disso, só se for aposentadoria especial e se tiver os 25 anos com o bebê, o que é difícil, né? Porque às vezes o segurado, ele teve 10 trabalhos, uma empresa já fechou, entendeu? E aí ela não autoriza mais, né, nessa circunstância. Perfeitamente. Muito bem. Então é isso aí. Além de planejar, de revisar, nós temos também a questão de, temos muitas dúvidas sobre a questão do auxílio acidente. Queria que vocês nos ajudassem aí a dar uma explicada nessa questão do auxílio acidente. Pois é. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é aquele benefício, né? A Dani não gosta que eu fale em códigos. Espécie 94, né? Que é o benefício concedido em decorrência de acidente de trabalho ou de... Acidente de qualquer natureza, Sim. ou uma doença profissional ou doença do trabalho. Então, por exemplo, 4 possibilidades aí. o trabalhador está fazendo um bico no fim de semana entregando pizza. Faz um bico lá para complementar a renda. Aí ele, infelizmente, sofre lá um infortúnio, um acidente de trânsito. Não está trabalhando para a empresa X, não. Está fazendo um bico. Sim. Ele pode ter dia aí, num acidente de trânsito, ele teve uma redução na sua capacidade de trabalhar. Ele pode receber algum tipo de benefício. Desde que ele seja um segurado da categoria empregado ou trabalhador avulso, né? E aí, que esse acidente traga uma sequela que interfira na capacidade de trabalho dele, mesmo que seja uma sequela mínima, ele tem direito ao auxílio acidente. E aí muita gente não sabe, porque as pessoas, o que acontece? Então eu tive um acidente, né? No caso de um acidente típico, principalmente, eu tive um acidente e aí eu precisei ficar afastado, porque eu precisei fazer uma cirurgia, ou precisei, enfim. Só que eu voltei a trabalhar. O INSS me deu alta e eu voltei a trabalhar. Eu tenho mais dificuldade, mas eu continuo trabalhando. E aí as pessoas acham que elas não têm direito a nada. Mas a Previdência, que nada mais é do que um seguro, prevê a cobertura justamente para essas pessoas que têm uma sequela, quando ela interfere na capacidade de trabalho, porque a pessoa tem mais dificuldade. Né? Então, às vezes, sem aquela sequela, ela faria isso na vida profissional. E aqui ela vai fazer isso, né? Então, esse benefício, ele é um benefício de complemento de salário. Ele não substitui o salário. Tanto é que ela pode continuar trabalhando e deve continuar trabalhando, né? Mas vai ser uma coisa mais adequada. Então, tem muita gente pelo caminho, João, que não sabe que tem direito ao benefício, né? Às vezes, muitos casos de acidentes de trabalho, que às vezes estão subnotificados aí, né? E não foi aberta a comunicação de acidente de trabalho, a gente sabe que isso acontece muito. O sindicato luta com muita, né, em cima disso, mas ainda acontece muito, né? E assim, se subnotificação acontece em acidente típico de trabalho, você não tem uma ideia do quanto incide no caso das doenças profissionais e das doenças do trabalho. É muito frequente. E a gente vai ter uma oportunidade para a gente falar um pouco mais a respeito de doenças ocupacionais relacionadas a ambientes de trabalho, né? Porque, como eu disse, o tempo está estourando, né? E se a pessoa quer saber mais informação em tudo o que diz respeito ao direito previdenciário, o que ele tem que fazer, João? Procurar o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Que o endereço Rua Erasmo Braga, 307, no setor de Previdência. Telefone, Flavinho? 3651-7200. Repita. 3651-7200, opção 1, Previdência. Aí vai falar lá com o Flávio. Flávio. E aí ele vai... Mas eu moro no Taboão. Vai ligar nesse mesmo número e vai ser direcionado para atender lá. Eu moro em Cotia, moro em Várzea. Vai receber o encaminhamento para ser atendido lá. Tranquilamente. Nós temos a Val lá no Tabuão, nosso amigo Alex, Jean, Alex, professor em Cotia, Plínio está lá também. Né? João, eu quero agradecer a oportunidade aqui de a gente
ter esse espaço aqui. Você, Ratinho, são aqueles que sempre estão nos dando apoio para a gente continuar divulgando o nosso trabalho. Dani, sem palavras, essa parceria nossa aqui só veio a render muitos resultados. E o Flavinho, que é o nosso motorzinho lá dentro do sindicato, né? Que atende as pessoas, todo mundo que está lá. Que horário, Flávio? Das 8 às 17, né? Com atendimento para essa esfera previdenciária, né? À disposição dos trabalhadores e trabalhadoras. Tem um café lá? Tem, claro. Opa! Ah, é o melhor café que tem. Nós aqui agradecemos aqui em nome do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, trazer um abraço do Gilberto, Ratinho, para a equipe, né? Tem sempre disponibilizado um tempo aí de ajudar e muito. E essas informações são fundamentais para a nossa categoria. Eu tenho muitas dúvidas, não tenho dúvida disso. O camarada acha que pode aposentar, não pode, como é que funciona. Então, procurem o sindicato, porque lá você vai ter todo o suporte. E detalhe, é de graça. Exato. De graça. As informações são de forma gratuita, não tem nenhum custo para o trabalhador. Obrigado a vocês mesmo, obrigado mesmo. Obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos.